A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que as palavras que você fala darão frutos, sejam bons ou ruins. Cada palavra é uma semente, ou você está semeando sementes de bênção ou sementes de destruição. Se você persistir em falar palavras de dúvida, medo e negatividade, colherá uma safra de desânimo, oportunidades perdidas e decepção. Mas se começar a falar vida, declarando fé, esperança e vitória, verá uma colheita de bênçãos, favor e avanços. Por isso, você deve ser deliberado com suas palavras. Se deseja mudança em sua vida, comece mudando o que diz. Fale o que quer ver, não o que sente. Fale o que Deus diz sobre você, não o que o mundo diz. Uma família passava por sérias dificuldades financeiras após o pai perder o emprego. A mãe, apesar da situação, reuniu os filhos todas as manhãs e os ensinou a declarar: Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Mesmo quando não havia comida suficiente na mesa, ela persistia: agradeço a Deus pelo suprimento que está a caminho. Os vizinhos questionavam sua sanidade, mas ela continuou firme em suas declarações. Em menos de 3 meses, o pai conseguiu um emprego melhor do que o anterior, e a família prosperou como nunca. As palavras de fé que ela plantou diariamente produziram uma colheita abundante. Quando você acorda pela manhã, não diga: estou tão cansado, hoje será terrível. Em vez disso, declare: este é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei e ficarei feliz. Em Salmos 118, 24, Davi não disse que apenas aceitaria o dia, mas que se alegraria nele. Ele escolheu declarar alegria sobre o seu dia. Quando você enfrenta desafios, não diga: não consigo lidar com isso. Em vez disso, declare: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Paulo não escreveu em Filipenses 4:13 que ele talvez pudesse ou que tentaria fazer todas as coisas. Ele declarou com confiança: posso todas as coisas. Essa é uma declaração de certeza baseada na fonte de sua força, Cristo. As palavras não afetam apenas suas circunstâncias, elas afetam sua mente e emoções. Quanto mais você fala algo, mais seu cérebro começa a acreditar nisso. É por isso que o discurso negativo é tão perigoso. O inimigo quer que você continue declarando derrota, porque quanto mais você a proclama, mais você acredita nela. E quanto mais você acredita, mais você a vive. Em Marcos 5, encontramos a história da mulher com fluxo de sangue. Por 12 anos, ela sofreu não apenas com sua condição, mas também com as palavras dos médicos que disseram que seu caso não tinha solução. No entanto, ela começou a falar algo diferente para si mesma. Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela substituiu as palavras de desespero por palavras de esperança e fé. E quando finalmente tocou em Jesus, recebeu exatamente o que declarou: cura completa. Quando você começa a falar vida, quando declara as promessas de Deus sobre sua existência, algo muda. Sua fé cresce, sua perspectiva se altera e você começa a esperar coisas boas em vez de temer o pior. Não basta apenas pensar pensamentos positivos, você deve verbalizá-los. As palavras carregam uma autoridade que os pensamentos não podem ter. É por isso que a oração é falada, não apenas pensada. Quando Jesus realizava milagres, ele não apenas pensava em curar as pessoas, ele falava. Ele ordenava que os doentes fossem curados, repreendeu a tempestade com sua palavra. Há grande poder no que você diz. Suas palavras podem abençoar ou amaldiçoar, edificar ou derrubar.
A pessoa mais importante com quem você fala todos os dias é você mesmo. Talvez nem perceba, mas você está continuamente falando consigo. A questão é, o que você está dizendo? Está falando vida ou está falando derrota? No livro de Josué 1:8, Deus instrui: não se afaste da sua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Note que Deus não disse apenas para meditar em sua palavra, mas também para não deixá-la se afastar da boca. Há uma conexão direta entre falar a palavra de Deus, meditar nela e experimentar prosperidade e sucesso. Uma jovem professora lutava com ansiedade severa antes de suas aulas. Cada manhã, ao se preparar, sentia pânico e repetia para si mesma: não vou conseguir, vou falhar na frente de todos. Um mentor espiritual a aconselhou a substituir essas palavras por uma declaração baseada em 2 Timóteo 1:7. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Inicialmente, ela se sentia falsa ao dizer essas palavras, mas persistiu. Após semanas repetindo essa verdade, notou uma mudança gradual. A ansiedade diminuiu. Sua confiança aumentou e suas aulas melhoraram significativamente. Suas palavras haviam transformado sua realidade. Se você quer ver mudança em sua vida, comece falando. Deixe suas palavras se alinharem com a fé. Deixe-as refletir as promessas de Deus. Porque o que você fala hoje está moldando o seu amanhã. O poder das palavras não é apenas um conceito de pensamento positivo. É um princípio bíblico profundo, tecido na própria estrutura da criação. Desde o princípio, a palavra de Deus tem sido o fundamento de todas as coisas. O livro de Gênesis mostra que Deus criou os céus e a terra não por meio de trabalho físico, mas falando. Ele disse: haja luz, e a luz apareceu. Ele falou e o universo respondeu. Este é o primeiro e mais poderoso exemplo de como as palavras carregam autoridade divina e força criativa. Em João 1:3, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, a palavra grega para verbo é logos, que representa não apenas palavras faladas, mas o princípio organizador divino, a expressão criativa de Deus. Jesus é identificado como esse verbo encarnado, demonstrando o poder transformador da palavra quando se torna carne e habita entre nós. Por toda a Bíblia, vemos como as palavras determinam resultados. Provérbios 18:21 afirma: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que as palavras que falamos produzem resultados, sejam bons ou ruins, seja vida ou destruição. Assim como Deus usou suas palavras para criar, Ele deu à humanidade a capacidade de moldar seu mundo através das palavras que proferem. Jesus enfatizou o poder das palavras faladas durante seu ministério terreno. Em Marcos 11:23 ele disse: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Note que ele não disse se alguém pensar sobre a montanha, ou se alguém orar silenciosamente em seu coração. Ele especificamente disse: se alguém disser. Falar é um ato de fé, e quando as palavras são faladas com fé, elas acionam leis espirituais.
Um empresário estava à beira da falência após uma série de investimentos fracassados. Em vez de falar sobre sua ruína iminente, ele começou a declarar Salmos 1:3 sobre sua vida. É como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Diariamente, mesmo enquanto os bancos ameaçavam tomar seus bens, ele continuava declarando prosperidade. Gradualmente, ideias inovadoras começaram a surgir em sua mente. Ele implementou uma nova estratégia de negócios que não apenas salvou sua empresa, mas a transformou na líder do setor em menos de 2 anos. As palavras de fé que ele escolheu falar em meio à adversidade criaram o caminho para sua recuperação. Outro exemplo poderoso da importância das palavras é visto na visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Em Ezequiel 37, Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos sem vida e ordena que ele profetize sobre eles. Quando Ezequiel obedece e fala as palavras que Deus lhe deu, os ossos começam a se juntar, a carne aparece e o fôlego entra neles. O que antes estava morto ganha vida, não pelo esforço humano, mas pela palavra falada de Deus. Esta é uma demonstração profunda de como declarar a palavra de Deus traz restauração, transformação e avivamento. Tiago 3:6 ilustra como a língua, embora pequena, governa a direção da vida de uma pessoa. Assim como um leme dirige um navio ou um freio controla um cavalo, uma única palavra pode mudar o curso do destino de alguém. É por isso que a Bíblia adverte contra discursos descuidados. Em Mateus 12:36-37, Jesus declara: Mas eu vos digo que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. As palavras não são apenas sons aleatórios. Elas carregam peso espiritual. A Bíblia está repleta de declarações de bênçãos e maldições que foram pronunciadas e se cumpriram. Em Gênesis, quando Isaque abençoou Jacó, suas palavras tinham tal autoridade que mesmo quando Esaú implorou por uma bênção própria, Isaque não pôde reverter o que já havia sido pronunciado. Uma vez faladas, as palavras colocam coisas em movimento. De maneira semelhante, quando Jesus amaldiçoou a figueira em Marcos 11:14, ela secou e morreu no dia seguinte. Isso ilustra que as palavras carregam não apenas poder criativo, mas também força destrutiva quando mal utilizadas. Deus chama seu povo a falar vida, a declarar suas promessas e a alinhar suas palavras com sua verdade. Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Até mesmo a salvação está ligada às palavras faladas com fé. Este princípio perpassa toda a Bíblia. O que é falado em alinhamento com a vontade de Deus libera seu poder divino. Palavras fiéis têm o poder de curar, restaurar, abençoar e transformar. É por isso que os crentes são chamados a falar de acordo com a palavra de Deus. O que é falado hoje tem o potencial de moldar o futuro, assim como a palavra de Deus moldou o passado, o presente e a eternidade. No livro de Números 13 e 14, vemos o relato dos 12 espias enviados para explorar a terra prometida. 10 retornaram com um relatório negativo, declarando: Não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Apenas Josué e Calebe falaram palavras de fé. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nó-la dará. O resultado?
Apenas Josué e Calebe, entre todos os adultos daquela geração, entraram na terra prometida. As palavras de medo e dúvida dos 10 espias não apenas refletiram sua falta de fé, mas também determinaram seu destino. Uma mãe solteira lutava para criar seus 3 filhos com um salário mínimo. Todas as noites, ela reunia seus filhos para um momento especial que chamavam de Hora da Declaração. Juntos, eles declaravam versículos como Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Quando as contas se acumulavam, ela não falava de escassez, mas de abundância. Em um ano, ela foi promovida 3 vezes em seu trabalho, recebeu uma bolsa de estudos inesperada para completar sua educação e viu inúmeras provisões chegarem de fontes surpreendentes. Suas palavras consistentes de fé haviam criado um canal para as bênçãos divinas fluírem. As promessas de Deus são eternas, inabaláveis e cheias de vida. Não são meras palavras ou desejos vazios, mas declarações divinas destinadas a moldar a vida daqueles que creem. No entanto, para que essas promessas se manifestem plenamente, elas devem ser abraçadas, faladas e alinhadas com a fé. Muitas pessoas vivem abaixo de seu potencial, sobrecarregadas por dúvidas, medos e incertezas, porque não alinharam suas palavras e ações com o que Deus já falou sobre elas. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque eu bem sei os planos que tenho projetado para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Desta não é uma ideia abstrata, mas uma fundação concreta sobre a qual a fé deve ser construída. Assim como um jardineiro planta sementes esperando uma colheita, nossas palavras são sementes plantadas no solo de nossas vidas. Você não pode plantar sementes de tomate e esperar colher morangos. Da mesma forma, não pode falar palavras de fracasso, dúvida e medo e esperar colher vitória, confiança e paz. Suas palavras determinam sua colheita. Quando você entende o poder das suas palavras, começa a escolhê-las com mais cuidado. Você para de dizer, estou tão cansado disto, e começa a dizer, estou grato por esta oportunidade de crescimento. Você deixa de se lamentar dizendo, por que isso sempre acontece comigo? E começa a declarar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este é o início da transformação, quando suas palavras se alinham com a verdade de Deus em vez de com as circunstâncias temporárias. Os padrões negativos não se formam da noite para o dia. Eles se desenvolvem ao longo do tempo, muitas vezes despercebidos, tornando-se mais fortes a cada pensamento, palavra e ação repetidos. Muitas pessoas se encontram presas em ciclos de derrota, medo, dúvida e desânimo, não porque lhes falta capacidade de mudar, mas porque inconscientemente condicionaram-se a permanecer nesses padrões. A mente se acostuma a certas formas de pensar e a boca começa a reforçar o que o coração acredita. Mas o que foi estabelecido ao longo do tempo também pode ser desmantelado e substituído. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, a Bíblia adverte sobre o poder das fortalezas, formas de pensar profundamente enraizadas que se opõem à verdade da palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E as fortalezas mentais são como castelos fortificados que protegem pensamentos e crenças, tanto bons quanto ruins.
Quando temos fortalezas negativas, elas se tornam prisões que nos mantêm cativos em padrões destrutivos. O apóstolo Paulo enfatiza que precisamos de armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, indicando que nossa própria força é insuficiente para essa batalha espiritual. Ana cresceu ouvindo que nunca seria inteligente o suficiente. Seus pais, embora bem intencionados, frequentemente diziam: "Não force seu cérebro, você não nasceu para os estudos." Essas palavras criaram uma fortaleza tão poderosa que, mesmo sendo naturalmente curiosa e perspicaz, Ana lutava na escola e evitava desafios acadêmicos. Aos 35 anos, decidiu enfrentar essa fortaleza. Começou substituindo o mantra negativo por Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Inicialmente parecia uma mentira, mas ela perseverou. 6 meses depois, matriculou-se na faculdade. Hoje é professora universitária, usando sua história para inspirar estudantes que enfrentam as mesmas barreiras mentais. Os padrões negativos devem ser quebrados, abordando tanto os pensamentos que os criam, quanto as palavras que os reforçam. Os israelitas do deserto são um exemplo poderoso do que acontece quando padrões negativos permanecem intactos. Deus os havia libertado do Egito, provido para eles, guiado com sua presença e prometido uma terra que manava leite e mel. No entanto, apesar de tudo isso, eles repetidamente falavam palavras de dúvida e medo. Em Números 14, 2, 3, quando enfrentaram dificuldades, murmuraram: "Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossos pequeninos sejam presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito?" Em vez de alinhar-se com a promessa de Deus, escolheram alinhar-se com seu medo. Por causa disso, uma geração inteira perdeu a bênção que Deus havia preparado para eles. O ciclo de negatividade os manteve vagando por 40 anos, embora a jornada para a Terra Prometida devesse ter levado apenas dias. Em Números 14, 28, Deus responde à sua murmuração. Dize-lhes: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros." O que eles falaram determinou o que experimentaram. Muitas pessoas hoje se encontram presas em seu próprio deserto, não porque Deus as abandonou, mas porque continuaram a reforçar padrões negativos com suas palavras e crenças. Elas acordam dizendo: "Nada nunca muda." Passam pela vida acreditando: "Nunca serei livre desta luta." Aceitam pensamentos que dizem: "Não sou bom o suficiente, sempre falharei, sempre estarei preso." E assim permanecem em um ciclo de profecia autorrealizável. O que é falado repetidamente torna-se a expectativa, e o que é esperado torna-se realidade. Pedro, um jovem talentoso, cresceu em uma família onde o fracasso era constantemente mencionado. Nós, da família Souza, nunca chegamos muito longe. Era o lema não oficial. Quando entrou para o time de basquete da escola, inconscientemente sabotava seu desempenho antes de jogos importantes. O técnico, percebendo o padrão, deu-lhe um exercício. Antes de cada jogo, deveria declarar em voz alta 3 versículos. "O Senhor é a minha força e o meu escudo." Salmo 28, 7. "Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou." Romanos 8, 37. E "O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito." Salmo 138, 8. A resistência inicial de Pedro deu lugar à curiosidade e, por fim, à transformação.
Não apenas se tornou o melhor jogador da equipe, mas quebrou o padrão geracional de autossabotagem, tornando-se o primeiro de sua família a frequentar a universidade. Mas os padrões negativos podem ser quebrados. O primeiro passo é reconhecê-los. O inimigo trabalha através do engano, convencendo as pessoas de que seus pensamentos negativos são simplesmente a realidade. Ele sussurra mentiras, mas elas soam como pensamentos pessoais. Você não é forte o suficiente. Você nunca vai mudar. É assim que você é. Mas no momento em que essas mentiras são expostas pelo que realmente são, seu poder começa a diminuir. Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A luz da verdade dissipa as trevas do engano. Quando você começa a identificar os padrões negativos em sua vida, as palavras de autodepreciação, as expectativas de fracasso, as crenças limitantes, você já começou o processo de libertação. O segundo passo é substituir essas palavras e pensamentos negativos pela verdade. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação ocorre quando a mente é renovada, e a mente é renovada quando é preenchida com a verdade de Deus. Em vez de dizer, não posso fazer isso, declare, posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Em vez de dizer, nunca superarei isso, declare, em todas estas coisas sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8:37. Em vez de dizer, as coisas sempre permanecerão as mesmas, declare, Deus está fazendo uma coisa nova. Isaías 43:19. Marta, uma mulher de 45 anos, lutava contra uma depressão crônica que parecia impenetrável. Os médicos ofereciam medicamentos que ajudavam, mas não resolviam a raiz do problema. Um conselheiro cristão identificou um padrão. Marta falava constantemente sobre sua escuridão interna, chamando-a de minha depressão, minha companheira de vida. Ele sugeriu que, em vez de tomar posse da depressão como sua identidade, ela começasse a falar sobre a luz de Cristo dentro dela. Deu-lhe Salmo 139, 11-12, para memorizar e declarar: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não são escuras para ti, e a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa. Essa pequena mudança na linguagem iniciou uma transformação notável. Embora Marta ainda enfrentasse dias difíceis, ela deixou de se identificar com a escuridão e começou a se ver como portadora da luz. Sua cura foi gradual, mas inegável. As palavras fiéis não negam a realidade, mas se recusam a ser controladas por ela. Elas falam ao que é invisível, chamando-o à existência. Jesus demonstrou isso quando falou aos doentes, ordenando cura, quando falou à tempestade, ordenando paz, e quando falou aos mortos, ordenando vida. Ele não se concentrou no problema, declarou a solução. Os padrões negativos devem ser quebrados da mesma maneira. Em vez de reforçar o medo, a dúvida e a derrota, fale fé, vitória e transformação. Saulo de Tarso tinha um padrão estabelecido de perseguição aos cristãos. Sua identidade, seu propósito e sua paixão estavam enraizados nessa missão. Mas após o encontro com Jesus na estrada para Damasco, tudo mudou. Ele recebeu um novo nome, Paulo, e começou a falar de si mesmo de uma maneira completamente nova. Em vez de se identificar como o principal dos pecadores, o que ele reconheceu ter sido, ele se declarou
Apóstolo de Jesus Cristo. Sua linguagem refletia sua nova identidade, e sua nova identidade produziu um novo destino. Quebrar padrões negativos é um processo, mas a cada palavra de verdade falada com fé, cadeias começam a cair. O ciclo de derrota é substituído por um ciclo de vitória. Os pensamentos se alinham com as promessas de Deus. As palavras começam a declarar vida em vez de morte. E passo a passo, o passado fica para trás, e um novo caminho é formado, um que leva à liberdade, propósito e realização. Fé não é apenas acreditar em algo, é agir nessa crença. A verdadeira fé vai além de pensamentos e palavras. Ela avança, assume riscos e se alinha com o que Deus prometeu. Em Hebreus 11:1, lemos: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé vê o invisível, acredita no impossível e recebe o incrível. Muitas pessoas afirmam ter fé, mas suas ações contam uma história diferente. Elas oram por mudança, mas continuam a viver como se nada jamais fosse melhorar. Declaram as promessas de Deus, mas não dão passos em direção a recebê-las. Tiago 2,17 deixa isso claro. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quando Deus chamou Abraão para... Existe um poder imenso nas palavras que você profere, muito maior do que a maioria das pessoas reconhece. Cada frase, cada expressão e cada declaração que sai da sua boca está moldando sua vida de maneiras que talvez você nem perceba. As palavras não são meros sons ou letras aleatórias. Elas têm peso, carregam energia e colocam coisas em movimento. Desde o princípio da criação, as palavras têm grande poder. A Bíblia nos conta que Deus falou o mundo à existência. Ele não o construiu com suas mãos nem usou ferramentas. Ele falou e tudo se fez. Haja luz, e a luz apareceu. Produz a terra seres viventes, e eles foram criados. Em Gênesis 1:3 lemos: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Com apenas uma palavra, a escuridão foi dissipada e a luz preencheu o vazio. Se as palavras tinham esse tipo de poder criativo na boca de Deus, imagine o que elas podem fazer em sua vida. Quando você fala com fé, muitos não compreendem o profundo impacto que suas palavras têm sobre seu futuro. Proferem casualmente declarações negativas, decretando fracasso sobre suas vidas, sem perceber. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: nada dá certo para mim, sempre estrago tudo ou nunca vou ter sucesso? Essas frases podem parecer inofensivas, mas estão plantando sementes, sementes que inevitavelmente crescerão e se tornarão a realidade da vida dessas pessoas. Porque quando você fala algo com frequência suficiente, sua mente começa a aceitá-lo. Suas ações começam a refletir isso e logo sua vida segue o caminho das suas palavras. Em Provérbios 18:21 lemos: A língua tem poder sobre a vida e a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que as palavras que você fala darão frutos, sejam bons ou ruins. Cada palavra é uma semente. Ou você está semeando sementes de bênção ou sementes de destruição. Se persistir em falar palavras de dúvida, medo e negatividade, colherá uma safra de desânimo, oportunidades perdidas e decepção. Mas se começar a falar vida, declarando fé, esperança e vitória, verá uma colheita de bênçãos, favor e avanços. Por isso, você deve ser deliberado com suas palavras. Se deseja mudança em sua vida, comece mudando o que diz. Fale o que quer ver, não o que sente. Fale o que Deus diz sobre você, não o que o mundo diz. Uma família passava por sérias dificuldades financeiras após o pai perder o emprego. A mãe, apesar da situação, reuniu os filhos todas as manhãs e os ensinou a declarar: Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Mesmo quando não havia comida suficiente na mesa, ela persistia, agradecendo a Deus pelo suprimento que estava a caminho. Os vizinhos questionavam sua sanidade, mas ela continuou firme em suas declarações. Em menos de 3 meses, o pai conseguiu um emprego melhor do que o anterior e a família prosperou como nunca.
As palavras de fé que ela plantou diariamente produziram uma colheita abundante. Quando você acorda pela manhã, não diga: estou tão cansado, hoje será terrível. Em vez disso, declare: este é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei e ficarei feliz. Em Salmos 1:8, 24, Davi não disse que apenas aceitaria o dia, mas que se alegraria nele. Ele escolheu declarar alegria sobre o seu dia. Quando você enfrenta desafios, não diga: não consigo lidar com isso. Em vez disso, declare: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Paulo não escreveu em Filipenses 4:13 que ele talvez deseje ou tentaria fazer todas as coisas. Ele declarou com confiança: posso todas as coisas. Essa é uma declaração de certeza baseada na fonte de sua força, Cristo. As palavras não afetam apenas suas circunstâncias, elas afetam sua mente e emoções. Quanto mais você fala algo, mais seu cérebro começa a acreditar nisso. É por isso que o discurso negativo é tão perigoso. O inimigo quer que você continue declarando derrota, porque quanto mais você a proclama, mais você acredita nela. E quanto mais você acredita, mais você a vive. Em Marcos 5, encontramos a história da mulher com fluxo de sangue. Por 12 anos, ela sofreu não apenas com sua condição, mas também com as palavras dos médicos, que disseram que seu caso não tinha solução. No entanto, ela começou a falar algo diferente para si mesma. Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela substituiu as palavras de desespero por palavras de esperança e fé, e quando finalmente tocou em Jesus, recebeu exatamente o que declarou: cura completa. Quando você começa a falar vida, quando declara as promessas de Deus sobre sua existência, algo muda. Sua fé cresce, sua perspectiva se altera e você começa a esperar coisas boas, em vez de temer o pior. Não basta apenas pensar pensamentos positivos, você deve verbalizar. As palavras carregam uma autoridade que os pensamentos não podem ter. É por isso que a oração é falada, não apenas pensada. Quando Jesus realizava milagres, ele não apenas pensava em curar as pessoas, ele falava. Ele ordenava que os doentes fossem curados e repreendeu a tempestade com sua palavra. Há grande poder no que você diz. Suas palavras podem abençoar ou amaldiçoar, edificar ou derrubar. A pessoa mais importante com quem você fala todos os dias é você mesmo. Talvez nem perceba, mas você está continuamente falando consigo. A questão é: o que você está dizendo? Está falando vida ou está falando derrota? No livro de Josué 1:08, Deus instrui: não se afaste da sua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Note que Deus não disse apenas para meditar em sua palavra, mas também para não deixá-la se afastar da boca. Há uma conexão direta entre falar a palavra de Deus, meditar nela e experimentar prosperidade e sucesso. Uma jovem professora lutava com ansiedade severa. Antes de suas aulas, cada manhã, ao se preparar, sentia pânico e repetia para si mesma: não vou conseguir, vou falhar na frente de todos. Um mentor espiritual a aconselhou a substituir essas palavras por uma declaração baseada em 2 Timóteo 1:7. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Inicialmente, ela se sentia falsa ao dizer essas palavras, mas persistiu. Após semanas repetindo essa verdade, notou uma mudança gradual. A ansiedade diminuiu, sua confiança aumentou e suas aulas melhoraram significativamente. Suas palavras haviam transformado sua realidade. Se você quer ver mudança em sua vida, comece falando. Deixe suas palavras se alinharem com a fé. Deixe-as refletir as promessas de Deus, porque o que você fala hoje está moldando o seu amanhã. O poder das palavras não é apenas um conceito de pensamento positivo, é um princípio bíblico profundo, tecido na própria estrutura da criação. Desde o princípio, a palavra de Deus tem sido o fundamento de todas as coisas. O livro de Gênesis mostra que Deus criou os céus e a terra não por meio de trabalho físico, mas falando. Ele disse: haja luz, e a luz apareceu. Ele falou, e o universo respondeu. Este é o primeiro e mais poderoso exemplo de como as palavras carregam autoridade divina e força criativa. Em João 1:13, lemos: no princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui, a palavra grega para verbo é logos, que representa não apenas palavras faladas, mas o princípio organizador divino, a expressão criativa. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me.
hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still, a silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow where cities slept, neon veins where dreams were kept,
We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.